Exercício número 1 da aula 102 do terceiro ano do ensino médio. Uma pirâmide reta de base quadrada tem 6 vértices, 5 faces triangulares, 6 arestas, 8 arestas. Primeiro vamos dar uma olhadinha nas informações que traz o enunciado do nosso problema. Bem, então, primeiro, uma pirâmide. Pirâmide é aquela em que tem uma base e todas as arestas laterais convergem para um vértice. Tá? Então, essa é a ideia que nós temos de uma pirâmide. Enquanto um prisma nós temos duas bases iguais, numa pirâmide nós temos uma base e todas as arestas laterais elas convergem para um vértice. Pirâmide reta. O que significa pirâmide reta? Pirâmide reta é aquela em que a altura, o que é a altura? É esse segmento que vem aqui, ó. Ele vem do vértice e ele faz um ângulo de 90 graus com a base. Isso aqui nós chamamos de pirâmide reta. E base quadrada. O que é a base? A base é essa parte aqui de baixo. Tá? Então ele está dizendo que é uma base quadrada. A figura que se forma aqui é um quadrado. Certo? Então vamos olhar o que ele está dizendo. Ele tem 6 vértices. O que é que são vértices? Vértices são esses pontinhos de encontro entre as arestas. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui já é falso. Será que ele tem 5 faces triangulares? Faces são essa parte de fora aqui. Então nós vamos verificar que as faces laterais são triangulares. Só que para uma base quadrada ela só tem 1, 2, 3, 4 faces triangulares. A parte de baixo, que é a base, é um quadrado. Então essa aqui também é falsa. Só tem 4 faces triangulares. Será que tem 6 arestas? O que é que são as arestas? Arestas são esses ladinhos aqui, ó. Tá? Então nós vamos observar que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Portanto, a letra D é aquela que responde a nossa questão. Tem 8 arestas. Exercício número 2 da aula 102. Vamos dar uma olhadinha no que ele nos diz. A superfície lateral de uma pirâmide regular de altura 3 centímetros e de base quadrada de lado 8 centímetros é igual a... O que é que nós entendemos como superfície lateral? Essas 4 faces aqui, essas 4 faces é que compõem a superfície lateral. Essa parte de baixo é a superfície da base, tá? Então, só a parte de cima. Essas 4 faces laterais. 4 faces laterais. Pois bem, o que são essas faces laterais? Gente, nós vamos poder observar que as faces laterais, elas são compostas de triângulos, tá? Então nós temos ali as faces laterais como sendo triângulos. Como é que nós calculamos a área de um triângulo? A área de um triângulo é calculada, ó. Nós temos uma altura, tá? Essa altura é um segmento que vem de um vértice até a base, formando um ângulo de 90 graus. Então, esta é a altura. E essa partezinha aqui de baixo é a chamada base. Então, quando nós calculamos a área, nós vamos calcular esta base vezes a altura dividido por 2. Certo? Então, nós vamos calcular a área disso aqui, ó.
E no final vamos multiplicar esse valor por 4. Porque são 4 faces. Agora eu vou pegar esta parte aqui, ó, e vou tirar aqui para a gente conseguir identificar o que é que está acontecendo. Então, desta face lateral, nós vamos ter as seguintes informações. Veja bem, essa altura para mim é o valor do M. E aqui embaixo é o valor do L, é o valor do lado. Este M a gente chama de apótema, apótema da pirâmide. Pirâmide. Certo? Pirâmide. E o L, o nosso L, vai representar aquilo que a gente conhece como lado da base, ou, vamos colocar aqui, lado da base, ou aresta da base. Vou até colocar aqui, ó, vou escrever aresta da base. Vai ficar bem certinho aqui como a gente vai representar. Aresta da base. Então, para que eu consiga calcular a área, a superfície, a área de uma face, eu vou calcular, vou colocar aqui, a área da face. Eu vou calcular o apótema da pirâmide, vou multiplicar pela aresta da base e o resultado vou dividir por 2. Esse resultado vai me dar a área de uma face lateral, tá? Então, isso aqui vai representar uma face lateral. Para saber a área da superfície lateral, no final eu vou multiplicar esse valor por 4. Ok? Pois bem, agora como é que eu tenho o lado da base? Eu tenho. Está dito aqui no problema, ó. O lado é 8 centímetros. Então, esse ladinho aqui, ó, esse valor aqui é 8. Mas o que está me faltando é justamente esse valor aqui, ó, este M, este apótema da pirâmide. É isso que eu vou precisar descobrir. Para conseguir descobrir isso, eu vou utilizar um outro triângulo que está representado aqui, ó. Eu vou utilizar esse triângulo entre a altura da pirâmide, o apótema da base e o apótema da pirâmide. Então, eu vou tirar esse triângulo aqui para a gente calcular, ó. Vou usar as mesmas cores ali para a gente não se confundir. Tá? Então, aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, este A vai representar o apótema da base, o M representa o apótema da pirâmide, o A representa o apótema da base. Este H, que vai representar a altura da pirâmide, e o M, que vai representar o apótema da pirâmide, que é o que eu preciso para descobrir a área da face. Então vamos lá, vamos calcular agora. É um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa aqui? A hipotenusa é o M. Então, eu vou colocar M ao quadrado, que é o apótema da pirâmide. O que é a altura? Nós vamos olhar que a altura é 3 centímetros. Então, essa altura é 3, certo? E o apótema da base é a metade do tamanho do lado, quando a base é um quadrado. Então, se o lado mede 8, o apótema vai medir exatamente 4. Agora eu vou substituir. Um dos catetos é 3 ao quadrado, mais
o outro cateto é 4 ao quadrado. Então, este m ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16. Este m ao quadrado vai ser igual a 25. A operação inversa da potenciação é a raiz. Então, o m vai ser igual a raiz quadrada de 25. Logo, o apótema da pirâmide vai ser igual a 5. Descobri o valor do apótema. Se eu descobrir o valor do apótema, agora eu posso calcular a área da face, a área de uma face. Então, a área da face vai ser igual. Quanto vale o m? Ou seja, o apótema da pirâmide? 5. Qual é o valor do lado? O valor do lado da base, eu vou observar lá que é 8. Vou colocar o 8. Tudo isso dividido por 2. Então, esta área da face vai ser igual a 5 vezes 8, 40, dividido por 2. Ora, então esta área da face vai ser igual a 20. Quantas faces tem? Tem 4 faces. Por isso que aqui no final ainda, eu preciso multiplicar por 4, que vai dar 80. O que representa esses 80? Esses 80 representam a superfície lateral. Então, nós teremos 80 centímetros quadrados, que representam a área da superfície lateral desta pirâmide. Olhando nas alternativas, a letra C responde a nossa questão.